piazada. Bom, na verdade, isso aqui só eu testando se o meu áudio tá funcionando. Calma que eu vou checar. Tava funcionando, eu podia começar do zero essa aula, mas eu não vou. É isso aí, entendeu? A gente vai ter que normalizar coisas como essa no ensino à distância. Galera, vamos lá. Vamos continuar o nosso conteúdo e vamos terminar ele, na verdade, tá? Então é o seguinte, a gente vai terminar hoje, eu nem abri aqui, nem deixei aberto já a apresentação, né? A gente vai terminar hoje os adverbs of frequency, a gente vai terminar de ver, na verdade, para que eles servem, daí só falta a gente aplicar, beleza? Então vamos lá! Advérbio de frequência, em frases negativas, advérbio. Então a gente viu, né? Só para relembrar, nas aulas passadas a gente estava vendo isso aqui, que quando é verbo be, ele vem sempre antes do verbo, quando é verbo normal, ele vem depois, e por aí vai, tá? Quando eu tenho auxiliares normais, né? Ou verbos modais, ele sempre vem depois. E é por esse caminho que a gente segue. A próxima, talvez, ó, gente, eles estão fazendo obra ali embaixo, então talvez vocês escutem umas bateção, umas chacoalhada, assim, são coisas que eu não consigo evitar. Eu espero que não aconteça isso enquanto eu tô gravando. Mas se acontecer, já sabe, né? Ignore. Em frases negativas, os advérbios ficam entre o auxiliar, you not, e o verbo principal. O que é esse auxiliar mais not? Ele pode ser apenas... Cadê minha caneta? Não, eu quero verde, que eu na aula passada eu usei verde, e eu gostei do verde. Aí. Verde, né? Então, pode ser apenas o auxiliar normal ou ele na negativa, né? Auxiliar normal, do, na negativa, don't, does, doesn't, did, didn't, have, haven't, tá? Então, pode ser o auxiliar normal ou auxiliar na negativa. E o verbo principal. Então, aqui, ó, auxiliar, verbo principal, advérbio de frequência. Tudo pau? Sempre vai estar no meio dos dois, tá? He doesn't usually get sick. Ele normalmente não fica doente. Então, eu tenho que lembrar que os meus auxiliares, eles vão vir servindo uma gramática. Nesse caso aqui, é do simple present, falando que normalmente isso não acontece. Lembra que o simple present a gente usa para falar de de hábitos, rotinas e coisas que acontecem? Nesse caso aqui, é algo que não acontece. Então, é simple present, eu uso do e does. Então, quando eu quero falar, ele normalmente não fica doente. He doesn't usually get sick. Não he usually doesn't get sick. Nunca, pelo amor de Deus, tá? Vai estar lá na prova. Qual é o lugar da frase que os advérbios de frequências ocupam quando a frase for negativa? O que vocês vão colocar? Entre o auxiliar e o verbo principal. Tudo bom? A segunda... It doesn't often stop to rain in January. Não costuma parar de chover em janeiro. Aonde que tá escrito não costuma, prof? Que eu não entendi aqui. Mesmo caso da aula passada, como eu tô falando de uma coisa, não tem o nome dessa coisa. Nossa, arrasei no risquinho, olha, ficou retinho. Vamos ver se eu consigo não. Nossa, meu Deus do céu, credo. It doesn't stop, eu tô falando que não para. O que não para de chover? O dia, o céu, as nuvens? Não tem o que chove. Então, a gente simplesmente fala que não para. Para isso, a gente vai usar o it is, ou it isn't, ou it do, it does, tá? Então, quando eu falo it doesn't often stop to rain, não para de chover. Não costuma parar de chover. É algo que não acontece com frequência, tá? Por isso que ele usa, inclusive, a palavra often, que é frequente, frequentemente. Que a princípio, inclusive, é a palavra que eu acho que as pessoas mais esquecem dos advérbios de frequência. Então, não costuma parar de chover em janeiro. O que isso diria? Que em janeiro chove direto. Alguns advérbios podem vir tanto no começo da frase quanto no final. Então, tem alguns que a gente coloca tanto no começo quanto no final. E a maioria das vezes vai acontecer com normally, usually, occasionally e often, tá? Eles podem vir tanto no começo quanto no fim da frase. Olha lá. Normally, she leaves home by car. Então, normalmente, ela sai de casa de carro. Eu poderia falar o contrário. She leaves home by car, normally. Ela sai de casa de carro, normalmente. Sim, eu posso. Lembrando que eu coloquei o normally, mas eu coloquei assim esse normally, vamos colocar aqui, com um asterisco. Porque vocês lembram que eu falei lá no começo que normalmente o que a gente vai usar em inglês vai ser o usually.
E o que significa usually? Normalmente também. Meu Deus, essa vez aqui eu me superei, né? E o próximo exemplo, occasionally I like to have ice cream for dessert. Normalmente, ocasionalmente, frequentemente, seja lá, né, qual for, eu gosto de tomar sorvete como sobremesa. Então, eu poderia colocar no final, I like to have ice cream for dessert occasionally. Nossa, claro que eu posso. Ó a barulheira, começou. Espero que não esteja sendo captado pelo fone de vocês como eu tô ouvindo, que tá super alto, caramba. E por último, she writes often or often she writes, whatever. Tanto faz a ordem. Ela escreve frequentemente ou frequentemente ela escreve. Cara, segue o coração de vocês aí na hora de escrever. Com o advérbio never, não se coloca nota nas frases negativas. Guys, piazada. Isso aqui é importante para um conteúdo que vocês vão ver na sequência, se não me engano, no ano que vem, inclusive, tá? Toda vez que se usar a palavra never, nunca você vai colocar negativa, nunca, porque o never já é uma palavra de tom negativo. Então seria a mesma coisa que em português eu falar, eu nunca lavo a louça. Tipo, tá, cara, mas peraí, pelo amor de Deus, ou você não lava, ou você nunca lava, escolha um. Agora, eu nunca, é beyond bizarro, tipo, é além de bizarro falar isso, né? Então, sempre que eu tiver o never, eu vou ter uma frase afirmativa, tá bom? Porque ele já é o tom negativo da frase. She has the... vocês também devem estar bocejando. Ó, um segundo aí pra todo mundo bocejar. Beleza, vamos continuar. Então, she has never worked, ela nunca trabalhou. They never eat vegetables, eles nunca comem vegetais. Então, em vez de falar, eles comem vegetais no total de 0 vezes, porque seria muito estranho ninguém falar desse jeito, eu coloco never, lembrando que não pode ser they don't never eat vegetables, eles nunca comem. Não faz sentido, né? É muito comum usar os advérbios de frequência para descrever a rotina. Gente, é simple present. Se tem um tempo verbal melhor para usar advérbio de frequência que o simple present, eu desconheço. Então aqui eu tô falando de rotina, de hábito, de coisas que acontecem. I always get up early. Eu sempre levanto cedo. Eu poderia falar, eu levanto cedo 100% dos dias? Cara, ninguém fala assim. Pode, mas ninguém fala assim. She often goes to work by bus. Ela normalmente vai para a escola de ônibus. Você pode escolher normalmente, frequentemente, usualmente, né? Ela vai para a escola, não, para o trabalho de ônibus. Então aqui eu estou descrevendo algo que é hábito nosso, que é parte da nossa rotina, tá bom? Simple present, né? Também usamos advérbios of frequency para responder a perguntas com how often. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é o sumo da fina flor do negócio dos advérbios de frequência. O que significa how often or how often? Com que frequência? Então, se eu quero perguntar, caras, com que frequência vocês estudam inglês? Eu já perguntaria, how often do you study English? Com que frequência vocês estudam inglês? Vocês olhariam bem na minha cara e iam falar assim, every day. I always study English. Eu sempre estudo inglês, todo dia. E eu ia olhar assim, encantada pra cara de vocês, como quem diz, meus alunos são os melhores. E lá no fundo, sabendo, vocês estão mentindo pra mim, né, seu bando de charlatão? Vocês não estudam todos os dias, mas tá tendo pau, meninas, porque a gente só tem uma aula por semana. Agora, se eu perguntar pra vocês, guys, how often do you study English? Com que frequência vocês estudam inglês? Aí vocês podem escolher. I always study English, I often study English, I sometimes study English, I never study English, porque eu sei que tem os que never study English, né? E por aí você vai escolhendo qual vai ser o advérbio de frequência que você vai optar por usar nessa resposta. Mas quando vocês querem perguntar quantas vezes algo acontece ou a frequência dessa coisa, how often? Com que frequência? How often do you go to the gym? Com que frequência você vai pra academia? I never go to the gym. Eu nunca vou pra academia. E para sumarizar, para fechar e encerrar essa aula de hoje, aqui a gente tem o resumo, então, de tudo que a gente viu nos advérbios de frequência, tá bom? Primeira coisa, os advérbios de frequência, eles indicam, obviamente, a frequência em que algo é feito. Quando a gente não sabe ou não quer dizer o número de vezes que a coisa é feita. São usados também para falar de rotina, para responder as perguntas how often, que foi o que a gente acabou de ver, né? Com que frequência você fazer uma coisa. Eles vêm antes do verbo principal, que nem a gente viu na aula passada e mesmo aqui.
Antes do get, antes do go, estão vendo? Alguns podem vir no começo ou no fim da frase, que normalmente são esses aqui. Normally, usually, occasionally, often. Não que os outros não possam, eles podem, mas com maior frequência são aqueles ali. Para tempos verbais com auxiliar, did, do, does, eles devem vir após o auxiliar. I don't always listen to you. Eu nem sempre ouço você. Então eu coloco ele depois do meu auxiliar don't. Com o verbo be, o advérbio vem depois dele. I am always sleepy. Eu estou sempre com sono. Em frases negativas, ele deve vir depois da negação e antes do verbo principal. Ele vem entre o auxiliar negativo e o verbo. Lembrando que, por último, nunca se usa auxiliares negativos com o never, porque o never já é negativo em si. Ok? Guys, fica por aqui o nosso conteúdo de advérbio de frequência. Se tiver dúvidas no chat, eu estou à disposição. Se tiver dúvida da tarefa também. E a partir da aula que vem, a gente vai fazer a parte aplicada, tá bom? Dos advérbios de frequência. É isso, então. Um beijo, um queijo e até depois. Tchau!